gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para trazer algumas dicas de estudo na quarentena para vocês. Bem, eu sei que muitos de vocês agora estão estudando de aula online, na quarentena, essas coisas, né? Então às vezes a gente fica precisando de algumas dicas, pois a gente nunca passou por isso. Mas para você ver essas dicas, você precisa se inscrever no canal, deixar o like, assinar o sininho das notificações para você ficar sabendo de todas as aventuras que acontecem aqui no canal e vamos pro vídeo! Bem, gente, a primeira dica é qual? Qual, Marina, é a primeira dica? A organização dos estudos. Você sempre tem que estar organizado para começar seus estudos. Você já tem que saber o que você vai fazer. Por exemplo, hoje é segunda-feira. Hoje é segunda, então eu irei estudar matemática e português hoje. Você tem que já saber. Uma dica para vocês aí. Vocês podem fazer uma tabelinha dizendo o que é que você precisa estudar com as matérias. Por exemplo, você pega o seu calendário, você pode fazer um calendário pelo papel, que você vai utilizar ele e você vai colocando, por exemplo, sexta eu vou ter que estudar geografia. E você sempre tem que ter a organização, tá bom? E uma coisa assim pra vocês que eu sempre gosto de falar. Como a gente tá tendo aula online agora, então você passa metade do dia, metade da manhã ou metade da tarde estudando. O dia que você vê que você está tranquilo, que você não tem muita coisa para estudar, retire um dia da semana para você ficar livre, para você brincar, para você fazer as coisas que você se sente agradável, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Então, vamos para a segunda dica. Segunda dica. Bem, gente, essa segunda dica é a dica do tempo. Nossa, mas você falou da organização, não é muito parecido com a coisa do tempo? Não, gente, não é parecido. O tempo de estudo. Como eu disse da organização, vamos lá dar um exemplo da matemática, lembra? Toda vez que você for estudar matemática, que já é uma matéria um pouquinho mais complicada, o que você vai fazer? Você vai retirar um tempinho. Se você acha que você tem mais dificuldade com aquele assunto de matemática, você vai deixar um tempo maior para isso. Você vai dar um tempo especial para ele. Por exemplo, eu tenho um pouquinho de dificuldade nessa conta aqui, nesse modelo de conta. O que você vai fazer? Você vai aprender como fazer. Nossa, Marina, mas uma dica que você pode me dar aí, Marina, para como eu aprender? Vá no YouTube, procure dicas de como fazer, videoaulas, que isso vai lhe ajudar muito. Eu tinha dificuldade em alguns assuntos e eu fui melhorando, lendo livro, tire dúvida com o seu professor, não tenha medo de tirar dúvida com o seu professor. Por quê? Porque eles sempre me dizem que a dúvida vira uma bola de neve. Se você não for parando, se você não for perguntando, ela vai crescendo e vai ter uma hora, né, que você não vai saber mais. E aí você pode se dar mal numa prova. Então, você sempre deixa assim, se eu já estudei aquele assunto, eu já sou mais craque nesse assunto, você estuda 1 hora, 2 horas, mas depende da quantidade de assunto. Você tem que saber o tempo que você precisa para aquele assunto, tá bom? Sempre saiba do tempo. Então, vamos agora para a terceira dica. Terceira dica. Bem, gente, qual é a terceira dica? Na verdade, essa não é uma dica de estudo, mas é uma dica que para você estudar com paz, para você estudar se sentindo confortável, você precisa dessa dica. O descanso, gente. Você precisa descansar. Por quê? Porque, gente, a nossa cabeça não vive só do estudo. Na vida, a gente precisa brincar, assistir, estudar, se divertir, qualquer coisa. Mas a gente tem que focar no estudo, mas também tem que cuidar da nossa saúde mental, tá? Por que, Marina, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental? Eu nunca ouvi falar nessas coisas de saúde mental. Se você nunca ouviu falar, é bom você pesquisar um pouco em saber. Às vezes, gente, o nosso psicológico pode afetar. Por exemplo, nossa, eu preciso só tirar o 10, eu preciso só tirar o 10. Não fala isso nunca pra você. Isso vai fazer com que sua mentalidade afete. Por exemplo, nossa, meu Deus, a gente precisa tirar 10, a gente precisa tirar 10. Isso vai fazer que você não se sinta bem. Eu vou falar uma coisa séria pra vocês.
Eu já fiquei muito triste uma vez, porque eu não parava de estudar e foi uma coisa muito triste. Mas eu hoje faço o psicólogo. Por quê? Porque ele sempre me dá os conselhos. E se você aí também você precisa descansar, tá? Se você precisa de um descanso, você escolhe um dia da semana pra você descansar. No final de semana você dá uma descansada, esquece um pouco dos estudos, brinca um pouco, se diverte com a sua família, tá bom? Você precisa sempre ter o descanso. Isso é uma coisa é uma das coisas mais importantes no estudo, tá bom? Ainda mais agora na quarentena, que a gente não tá saindo de casa, não tá vendo nossos amigos. Então a gente precisa descansar. Vim falar agora da quarta dica. Bem, gente, como é a quarta dica? O foco. Foco nos seus estudos. Gente, nesse momento da quarentena, nós estamos fazendo provas online, tudo online agora, né? Agora a vida é toda online. Bem, eu vou falar agora aqui pra vocês porque o foco é importante nos nossos estudos. Se toda vez você chega assim e fala assim, ai, a professora deu o assunto ontem. Você fala, a professora deu o assunto, ela não pediu pra estudar pra prova. A gente nunca pode deixar, só pode estudar no momento da prova. A gente tem que estudar. Por exemplo, se a professora deu ontem, a água é a coisa mais importante. Um exemplo, tá, gente? Se a professora deu isso ontem, o que é que você precisa fazer? No dia seguinte, você estuda, lê um pouco sobre o assunto que a professora deu. Por quê? Porque se você ficar com alguma dúvida, você já tira essa dúvida, já fala com a professora, tá bom? Você precisa sempre tirar a sua dúvida, sempre precisa revisar, precisa estar sempre focado nos seus estudos. Mas, como eu disse na terceira dica, você também precisa descansar e ter o seu lazer, tá bom? Nunca deixe os estudos de lado, também nunca exagere no seu descanso, bote tudo em uma balança para ficar tudo equilibrado, tá bom? E vamos lá! E, gente, as dicas acabaram, mas não acho que não vai acabar para sempre, não. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, deixa o like, assine o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as aventuras, de todas as dicas que acontecem aqui no canal. Um big beijo e até nossas próximas dicas. Tchau!